Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Geralmente aqui no canal eu falo a respeito dos grandes números, das grandes marcas batidas, mas hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de uma marca impressionante, só que no sentido completamente contrário, que foi batida no último final de semana. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então vamos lá, como eu falei no início do vídeo, né, normalmente aqui no canal eu abordo grandes marcas, grandes números, Vingadores Ultimato, né, os grandes números do final de semana. Hoje eu quero falar a respeito de um número que passou completamente batido, tanto que eu nem citei no meu Clube da Bilheteria, justamente porque eu queria trazer esse vídeo separado para falar a respeito de um filme em específico, onde a Warner demonstrou uma tremenda incompetência no marketing. Na minha opinião, foi o pior marketing que eu já vi a respeito de um filme, porque eles tinham todas as ferramentas na mão para que um filme fosse pelo menos um sucesso moderado, ou pelo menos um mini fracasso, mas não um dos maiores fracassos de todos os tempos nas bilheterias. Não só isso, foi a pior abertura para um filme presente em mais de 3 mil locações na história dos Estados Unidos. E qual é esse filme? Como eu disse, eu tenho certeza que a maioria de vocês nem ouviu falar desse filme, que é o filme Reminiscence, que não é esse o nome em português, o nome em português é Caminhos da Memória, que é um nome horrível tanto em inglês quanto em português, e eu diria que é um dos principais pontos pelo qual esse filme foi um grande fracasso. E não dá pra gente negar que o filme foi um grande fracasso. O filme tem um orçamento em torno de 80 milhões de dólares. Eu vi alguns lugares que falaram em 60 milhões, outros lugares que falaram em 100 milhões, né? Mas alguns podem não incluir alguns custos, outros podem incluir os gastos com marketing. Mas o filme abriu com 1,9 milhão de dólares. O filme não atingiu nem a marca dos 2 milhões de dólares, com um custo de, no mínimo, vamos colocar 60 milhões de dólares. Então, isso é inexplicável e eu vou falar um pouquinho a respeito do elenco e a respeito da diretora. A diretora é a Lisa Joy, que co-criou a série Westworld, que é um grande sucesso na HBO, né, que agora está sendo um dos maiores sucessos no serviço de streaming HBO Max. E a Lisa Joy é casada com Jonathan Nolan, ou seja, ela é cunhada, né, do Christopher Nolan. E se você olhar o trailer, é meio óbvio ali, né, que tem uma influência muito forte do Christopher Nolan e obviamente do Jonathan Nolan também. Já começa pela primeira frase que o Hugh Jackman fala. Eu esqueci de falar esse pequeno detalhe, né? O astro do filme é o Hugh Jackman, que é uma das grandes estrelas, né? Ele fez Logan, ele fez Os Miseráveis, ele fez toda a saga dos X-Men. Obviamente, se você colocar um ator em determinado filme, não é uma garantia, né, de que aquele filme vai ser bem sucedido, mas normalmente o que acontece é que um mínimo de bilheteria aquele ator traz na sua bagagem. Normalmente um ator grande consegue fazer no mínimo uma abertura na casa dos 10, 15 milhões de dólares, que é uma abertura razoável. Obviamente em tempos de pandemia a gente tem que levar isso em consideração, então eu diria que pelo menos entre 5 e 10 milhões um grande ator teria que atrair nas bilheterias, ao contrário de 1,9, que foi o que aconteceu agora com o Hugh Jackman. E não só o Hugh Jackman está presente no filme, como a Rebecca Ferguson, que fez muitos filmes bem-sucedidos também nos últimos anos. Ela fez Doutor Sono, que não sei se foi um sucesso nas bilheterias, eu não me lembro dos números do filme, mas é um filme legal. E ela fez também os últimos filmes da saga Missão Impossível. Então ela, mais o Hugh Jackman, com a co-criadora de Westworld, deveria ser uma fórmula de sucesso. O filme deveria ser minimamente bem-sucedido. E o trailer do filme também é legal, também dá a impressão de que se trata de um filme bem parecido com filmes do Nolan. Então eu sinceramente não consigo entender. Eu procurei na internet algumas justificativas, muitas pessoas estão atribuindo o fracasso desse filme a ele também estar presente na HBO Max, mas isso não dá pra explicar porque vários filmes já foram transmitidos nos cinemas e na HBO Max e nenhum deles teve uma performance tão ruim assim. E mesmo que você pense, esse filme pode estar sendo um fracasso na sala de cinema, mas deve estar fazendo muito sucesso na HBO Max, então não é o caso também. É uma das piores performances de lançamento na HBO Max, se a gente olhar os números da Samba TV. Lembrando, né, que a Samba TV não é 100% confiável, não dá pra gente botar a mão no fogo, né, que os números são corretos, mas se a gente for usar os mesmos parâmetros para todos os filmes, a gente viu aberturas ali na casa dos 4 milhões, dos 3,5 milhões, dos 3 milhões. Esse filme abriu na Samba TV com somente 800 mil pessoas ou 1.000 famílias ali que assistiram o filme. E é um filme que é de graça para os assinantes, então não quer dizer
que essas 800 mil pessoas teriam ido aos cinemas para assistir são públicos diferentes. As pessoas que assistiram o filme em casa não necessariamente pagariam para ir ao cinema assistir. É diferente de um filme como Viúva Negra, de um filme como Godzilla vs Kong, que muitas pessoas estavam animadas, estavam esperando o filme chegar. Então você pode dizer, né, você pode usar o argumento que o serviço de streaming tá mordendo um pouquinho da bilheteria dos cinemas, porque muitos grupos de pessoas que iriam possivelmente no cinema assistir o filme podem pensar, pô, a gente tá em 5 aqui em casa, vamos assistir, né, o filme no HBO Max, a gente economiza uma grana. Eu não acho que seja o caso para um filme como Reminiscence. E eu não tô falando isso para desmerecer o filme de forma alguma, eu fiquei muito curioso para saber o que tinha acontecido, principalmente por se tratar do primeiro filme dirigido pela Lisa Joy. Então eu fico até um pouquinho com dó, né, se a gente for pensar por esse lado, porque geralmente o primeiro filme é o filme que o diretor tem que chegar com o pé na porta. Se a gente olhar historicamente, né, o Quentin Tarantino, vários outros diretores, o primeiro filme acabou sendo um grande chamariz e a pessoa conseguiu outros trabalhos por causa disso. Obviamente ela é mulher do Jonathan Nolan, obviamente ela já tem uma abertura muito legal, mas é difícil o suficiente para mulheres diretoras. A gente já ouviu vários casos, né? Eu posso fazer um vídeo aqui para vocês, vários casos de mulheres que dirigiram um filme bem sucedido, depois elas dirigiram um filme que não foi tão bem assim e acabaram desaparecendo por um tempo, até terem outra oportunidade no futuro. Então eu espero que ela tenha outras oportunidades, mesmo que a receptividade do filme tenha sido bastante baixa. E outra justificativa, né, como eu disse, a primeira justificativa é que o filme está disponível também na HBO Max, eu acho que não é esse o problema. Outra justificativa é que o filme teve uma performance muito baixa em sites aí como Rotten Tomatoes, onde o filme está com 38%, e eu também não considero isso um fator tão relevante assim. O Space Jam não só estava presente no HBO Max, como também teve uma nota bem ruim, né, no Rotten Tomatoes, e o filme teve uma boa performance, teve quedas razoáveis, então não é uma justificativa também, né, porque esses dois fatores podem ser aplicados em vários desses outros filmes que foram lançados de forma concorrente, né, dos cinemas e do HBO Max. Então também não dá pra gente falar que essa é a principal razão. Como eu disse, eu acho que a principal razão é o marketing, que começa pelo nome, depois o pôster parece bem derivativo, não é um pôster que enche os olhos, eles não utilizaram a figura do Hugh Jackman como grande chamariz pro filme, não dá nem pra ver direito que é o Hugh Jackman na capa. Então eu realmente acho que a grande culpada pela performance desse filme não é a diretora, não são os atores, e sim o estúdio, e sim a Warner, que é a responsável pelo marketing. Eu acho que o filme não foi um sucesso na HBO Max, o filme não atraiu pessoas para a HBO Max, porque mesmo essas 800 mil pessoas, como eu disse, não são pessoas provavelmente que se inscreveram na HBO Max para assistir aquele filme, então foi um filme a mais que entrou ali, ocupou, né, o tempo de algumas pessoas, mas não foi um filme relevante para a plataforma. Não chegou nem perto do topo na própria plataforma HBO Max neste último final de semana, então isso mostra o total descaso da Warner pelo filme. Se eles assistiram o filme, não gostaram, eles não deveriam nem ter colocado em 3 mil salas, talvez eles devessem ter jogado como um exclusivo HBO Max, que já seria um chamariz muito maior, se a gente for pensar em outros filmes que foram lançados exclusivos para serviços de streaming, como Luca, e como alguns filmes que a HBO Max já lançou de forma exclusiva, em pelo menos 3 mil salas ao redor dos Estados Unidos, para trazer um resultado de somente $500 por locação, que é um resultado terrível, é um dos piores resultados que eu já tinha visto. É muito difícil você ver um resultado abaixo de 2, 3 mil, e esse filme fez somente $500. E você pode estar pensando, mas outros grandes filmes também tiveram aberturas ruins. Eu selecionei aqui algumas das maiores desgraças da história do cinema em termos financeiros. Eu não estou dizendo que esses filmes são ruins, mas eu estou dizendo que esses filmes são considerados algumas das maiores catástrofes aí da história do cinema. A gente tem o filme 47 Ronin, que é um filme com o Keanu Reeves, né, que é o filme que o Keanu Reeves é meio samurai. O filme fez 9,9 milhões no seu final de semana de estreia, então mesmo que o filme seja considerado um fracasso, ele fez mais de 5 vezes o que esse filme fez nesse final de semana, né, o filme Reminiscence. O filme Cats, que vocês ouviram falar, né, aquela peça de teatro que virou filme, muitas pessoas também consideraram o pior fracasso dessa última década. O filme abriu com 6,6 milhões. O filme da Disney, Marte Precisa de Mães, que também foi um filme que causou uma revolução lá dentro da Disney, também fez na faixa de $6 milhões.
E uma das piores performances de todos os tempos, o filme do Ed Murphy, As Aventuras de Pluto Nash. Qualquer lista que você procurar a respeito das piores performances da história do cinema, você vai ver que Pluto Nash tá lá no meio. O filme abriu com 2,1 milhões de dólares. Então, mesmo a maior catástrofe dos cinemas teve uma abertura maior do que o filme Reminiscence. Acabou de queimar a luz aqui. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. Vocês já tinham ouvido falar desse filme Reminiscence ou Caminhos da Memória? Vocês assistiram o trailer? Vocês têm vontade de assistir esse filme? Ou vocês nem tinham ouvido falar como a maioria das pessoas? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.